Bora lá, galerinha, o Holocausto Brasileiro do canal da Jaqueline Guerreiro, gente, um vídeo que eu tô há muito tempo para gravar, um vídeo que eu realmente gostaria de gravar. Eu não vou mentir pra vocês, é óbvio que eu já sei sobre o tema, acho que todo mundo aí conhece o tema aí sobre o hospital, não sei o que lá de Barbacena, se eu não me engano. Óbvio que é um conteúdo aí que eu já, até por isso eu vou estar trazendo aí no domingo de noite. É um conteúdo aí que eu já tenho conhecimento, acho que todo mundo tem, né, mano? Só que é igual o vídeo do Lázaro que eu trouxe nas sextas, né? É interessante a gente rever e comentar sobre isso, deixar marcado aqui no canal um vídeo sobre esse assunto, que é um assunto tão bizarro e estranho que aconteceu hoje no Brasil, né? E que acho que até muita gente não conhece aí e pode estar tendo a oportunidade de conhecer com esse meu vídeo aí um assunto tão bizarro, tá bom? Espero que vão deixando like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição, passem lá, deixem like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora ver esse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bem legal, tá bom? Bora! Vai ser pedrada essa abertura, hein? Oi, meus bonitos, Oi! tudo bom com vocês? Começando mais um Quinta Misteriosa aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, se inscreve aqui Pô, no parece canal. que fez o vídeo pensando já que o Vani ia reagir, né? Ficou um pouco mais pro lado pra webcam do Vani ficar perfeita no canto aqui, Se né? não tá Caraca, aí inscrito, sim, não esquece de seguir nice! nas redes sociais também, eu vou deixar na tela pra É o vocês. contrário do Thiago Braga, né? Que fica bem aqui que eu tenho que trocar o lado da câmera. Ativa as notificações, dá muito like pra mim se você gosta dos vídeos aqui do Quinta. E bora começar o caso de hoje. Bora. Aviso. Então é o seguinte, o caso que eu escolhi pra gravar hoje é o Holocausto Brasileiro. E como vocês sabem, eu faço uma pesquisa pra cada vídeo aqui do canal, mas pra esse caso em específico eu usei um livro como pesquisa, que é o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Que interessante, hein, cara? É um livro. Eu sei que tem um documentário muito famoso sobre isso, né, velho? Então eu Se não existisse direitos autorais, eu com certeza reagiria aqui no canal. fonte de pesquisa pra esse caso, pra esse vídeo, está aqui na minha mão. E conforme eu for contando pra vocês, eu vou falando um pouquinho sobre o livro também. O Holocausto Brasileiro aconteceu na cidade de Barbacena, Barbacena, Minas tô Gerais, certo mesmo. no Hospital Colônia de Barbacena, fundado em Colônia. 1903, projetado pra ser um hospital psiquiátrico. Então, assim, pra Cara, época, 1903, nossa, cara. as pessoas não entendiam doenças. Exatamente, cara. 1903, hospital psiquiátrico, você já sabe que vai ser uma parada bizarra, cara. Não tem como ser uma parada tranquila, né, cara? Não existe, mano. Não sabiam como lidar com elas, como curá-las. Então a proposta desse Que equipamentos que se tinha em 1903 de hospital psiquiátrico, né, cara? lugar era justamente fazer o que Deus as me famílias não livre. conseguiam fazer em casa, dar uma esperança de tratamento para os pacientes. Em pouco tempo, o Colônia virou referência como hospital, a procura era muito grande, então muitas famílias queriam uma vaga nesse hospital que prometia ajudar pessoas com problemas psiquiátricos, com doenças mentais. Então, assim, o que era para ser a princípio um hospital psiquiátrico, né, com o objetivo de cuidar de pessoas com problemas psiquiátricos, com doenças mentais, começou a virar outra coisa. O Colônia acabou virando destino de desafetos, homossexuais. Cara, e é bizarro como realmente as imagens que você vê parecem as imagens do Holocausto judeu mesmo, né, cara? É bizarro, né? Tipo assim, o Holocausto judeu, não sei, o Holocausto alemão, não sei exatamente qual o nome que eu tenho que colocar depois, vocês sabem de qual que eu tô falando, né? Ah, é bizarro como até as imagens parecem, né, cara? Parece que, pô, você falasse que essa foto que foi tirado, claro, pela estrutura colonial brasileira ali no fundo, dá pra ver que não se passa na Alemanha, né, cara? Mas se você tirasse aquele prédio lá do fundo que eu consigo identificar pela arquitetura e me dissesse que é em algum país que foi invadido pela Alemanha e construíram um campo, cara, eu não duvidaria realmente, velho. Militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, negros. Então, nesse trecho do livro, fala inclusive dos chamados insanos. A teoria eugenista que sustentava a ideia de limpeza social fortalecia o hospital e justificava todos os seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência em um local onde a vista não pudesse alcançar. Ou seja, qualquer Por pessoa. isso que esse termo é realmente é fantástico pra descrever esse período, esse episódio, cara, que é de fato um holocausto, né, cara? Porque as ideias são eugenistas também, assim como, cara, assim como na Alemanha, né, cara? Isso é assustador demais, velho. Diferente, o que ameaçasse a ordem pública era mandada direto pro Colônia. Então, como eu falei, mãe solteira,
prostituta, negros, pessoas que não tinham doença alguma, eram todas mandadas pra lá, porque já que agora essas pessoas estavam longe da vista deles, elas já não eram mais um problema. Então, em 1930, o local que foi completamente projetado pra abrigar 200 pessoas tinha mais de 5 mil, Nossa, e 70% meu Deus. dessas pessoas não tinham doença alguma, tipo, nada. Então, É normalmente só nas cidades limpeza. grandes, eles colocavam Limpeza essas pessoas étnica, dentro de limpeza religiosa, limpeza. Bom, trens e mandavam eles pra Barbacena com uma passagem só de ida. Muitos deles nem sabiam pra onde eles estavam sendo mandados. E no livro até conta que muitas pessoas tinham sintomas normais da vida, como por exemplo tristeza, e sem nem pensar duas vezes a pessoa era mandada direto pra colônia. Então, como cabia 200 pessoas e tinha 5 mil, obviamente não cabia todo mundo, não tinha nem cama pra todo mundo, então eles começaram a colocar capim no lugar das camas. E essa coisa absurda foi recomendada pra muitos hospitais do Brasil fazerem o mesmo. As condições que essas pessoas viviam lá eram, assim, é até difícil contar pra vocês, é bem difícil falar. Eu tenho certeza que esse é o caso mais difícil que eu já gravei até agora, porque é o tipo de coisa que você imagina assim num filme muito pesado, muito ruim, mas não é filme, não é ficção. é um tipo de coisa que você só imagina ver, sei lá, né, cara, em países europeus dos anos 40, né, cara? É só assim que você imagina ver esse tipo de cena, né, cara? Porque, pô, no Brasil, né, cara, é assustador demais, Isso né? aconteceu. Pode, né, Então eu vou cara? tentar explicar mais ou menos pra vocês como funcionava o hospital. Então eles colocavam as pessoas dentro de trens, nos vagões de carga de vários lugares do Brasil e mandavam todo Os mundo caras mandavam de trens paralelos, são absurdos, pra mano. colônia. Quando eles chegavam lá, eles eram separados por sexo, idade e características físicas. Eles eram obrigados a entregar todos os seus pertences, incluindo as roupas que usavam. Muitas mulheres começavam a chorar quando chegavam por constrangimento e humilhação de ter que ficar nua na frente de muitas pessoas. Depois disso, eles passavam pelo banho coletivo, muitas vezes banho gelado, e todos os homens Cara, tinham e como que era a segurança desse lugar, né? Será que tinha realmente exército envolvido, uma parada assim? Porque, tipo assim, exército não, né? Mas uma polícia, uma segurança, porque como que também segura pra que não role uma rebelião aqui, né, cara? Como que nunca rolou uma rebelião, né? Estranho, seus né? Com cabelos tanta de gente, raspados. ninguém tentou fugir, né? Inclusive, a colônia era Nossa, mas é uma gigantesca. prisão, basicamente, Ele né? era separado por 16 pavilhões e cada um tinha um setor diferente. Os homens eram mandados para os seus devidos setores. Alguns que tinham condições iam para o pavilhão Milton Campos para trabalhar, sem receber remuneração alguma. Já as mulheres No campo de concentração, né, eram cara? encaminhadas para o departamento A, conhecido como assistência. A partir daquele momento, elas perdiam seu nome de nascimento, sua história, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas, irmãs, eram rebatizadas pelos funcionários. Então, assim, chegando nesse lugar, as Que pessoas bizarro. simplesmente perdiam tudo. Assim, toda a dignidade, toda a sua história, até o nome, as pessoas perdiam absolutamente tudo. E muitas dessas mulheres que eram mandadas para colônia vinham de famílias com muito dinheiro, famílias muito ricas, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou que foram abusadas, ou que tiveram qualquer tipo de comportamento considerado inadequado para a época, num país dominado por coronéis latifundiários. Então, para onde que eles mandavam essas mulheres? Para colônia. Era um país com um pensamento ainda muito retrógrado, né, cara? Até Lá, a hoje maioria é, dos né? Mas pacientes naquela andavam nus época. na maior parte do tempo. Tinha roupas lá, mas por algum motivo que eu não consegui entender, eles simplesmente não davam essas roupas pra eles. Às vezes essas roupas eram tiradas pra lavar e eles tinham que ficar nus na frente de todo mundo. E uma parada dos caras, cara, era um campo de concentração o bagulho. Tipo assim, não tem nem que. Era que era, Eles tá passavam ligado? Era por um campo todo de tipo concentração, de mano. tortura que vocês possam imaginar. Eles eram amarrados na cama, levavam choques. Muitos acabavam não aguentando e faleciam. Outros ficavam com ferimentos muito graves. E esse tratamento de eletrochoque que eles faziam lá era extremamente comum. O uso dele e dos remédios era muito mais preventivo. Bom, isso mais claro, né, gente? É importante falar, né, cara? A gente tô traçando esses paralelos com o que aconteceu na Alemanha, mas é óbvio que, pô, os números nem se comparam, né, gente? Pelo amor de Deus, né, cara? Ali, que nem ela falou, 5 mil pessoas. Provavelmente, como as pessoas iam falecendo e outras iam sendo colocadas ali, provavelmente deve ter chegado a 10 mil, algum número assim, né? Na Alemanha foram mais de 5 milhões, se eu não me engano, né, cara? Ou 3 milhões. É milhões, é milhões. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, também não façam, não percam a cabeça aí, né, cara? Não overthinking sobre a parada, tá ligado? Intimidado aqui para fazer qualquer tipo de tratamento com os pacientes. Então, se por exemplo o paciente ficava bravo, eles davam uma injeção para ele se acalmar. O tanto que essas Compare, mas não comparem tanto também, né, cara? pessoas eram torturadas é assim, é inacreditável. Nessa parte do livro, eu juro, acho que foi uma das partes que mais assim, mano, eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo. Pra você ter uma noção, pra que os funcionários conseguissem crescer Pô, cara, profissionalmente. eu fiquei curioso, fiquei interessado em comprar esse livro aí, né, cara?
fiquei realmente interessado em me aprofundar nesse caso aqui. Eu vou procurar na internet depois ver se eu acho. Bem Dentro interessante, da né? colônia, eles tinham que passar por todas as etapas de atendimento na área de saúde. Então, desde a aplicação de injeção até fazer curativos e dar os eletrochoques. Então, nessa parte do livro conta que 21 Nossa, olha as mulheres imagens, foram cara. sorteadas para realizar uma sessão de eletrochoque em pacientes homens escolhidos aleatoriamente. A primeira que tentou acabou matando o paciente de parada cardíaca. A segunda mulher foi para o próximo paciente, ele era mais novo. Era um menino que tinha menos de 20 anos de idade. E depois do primeiro eletrochoque ele também não resistiu, então foram 2 mortes seguidas para um treinamento de choque no inferno chamado Colônia. Eu não consigo imaginar, assim, as pessoas fazendo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Usando eles de teste, basicamente, né? Usando igual o rato de laboratório, né, cara? Matando pessoas, assim, diariamente. E não é Que dava também pra traçar outro paralelo, só né, isso, os cara? pacientes eram agredidos diariamente. Os que se rebelavam eram colocados em celas minúsculas, úmidas, sem um único cobertor para se aquecer. Como castigo, às vezes eles eram obrigados a tomar banho de mergulho na banheira de fezes e urina que tinha lá. Então todas essas formas né? de tortura, essas coisas horríveis aconteciam com todos os pacientes que não se adequavam às regras. As pessoas não tinham, assim, humanidade nenhuma lá dentro, elas eram tratadas como lixo, não tinham respeito algum, dignidade nenhuma. Pacientes morriam todos os dias lá e chegou num ponto que era tão comum que ninguém nem ligava. A comida que davam pra eles era a mesma a semana inteira, era arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Alguns dias tinha carne moída. Então assim, era muita gente pra alimentar, muita gente mesmo. As pessoas passavam fome, né, A claro. comida nunca dava pra todo mundo, então eles usavam farinha de mandioca pra engrossar a comida. Tem fotos no livro deles fazendo a comida assim no chão, mexendo com carne no chão. Gente, assim, não dá pra acreditar. Nossa, Então, como eu falei pra caraca, que vocês, tinham bizarro, cara. Caraca, eu fico interessado em comprar esse livro aí. Quero aprofundar nesse tema, alas cara. pra Vou procurar homens, pra depois. mulheres, pra crianças também que eram mandadas pra lá. Só que com a superlotação, muitas vezes as pessoas ficavam todas misturadas. As crianças e adolescentes passavam pelas mesmas coisas que os adultos, sofriam tanto quanto eles. E como morriam muitas pessoas Era uma por condenação, basicamente, o bagulho, dia, né, eles cara? É fizeram um uma cemitério condenação. chamado Cemitério da Paz. Então, às vezes tinha um É a corpo. paz, né? Porque a única paz que você tem é realmente pro céu aí depois, né, cara? Depois de sofrer. É melhor, né? É melhor melhor acabar o sofrimento logo do que ficar sofrendo nesse lugar, né? Deus me Que livre, cara. estavam lá, assim, há dias, e eles tiravam esses corpos, colocavam numa carrocinha de madeira, tem foto no livro, carregavam Cara, esses estilo peste negra, né, cara? corpos do Caraca. Cemitério da Paz, numa cova super rasa, até que chegou o Nossa momento senhora, caraca, cara. Não, mas as imagens, as fotos, olha o bagulho, cara. É realmente assustador, né, cara? Caraca. Que bizarro, né, que eles mano? simplesmente abandonaram o cemitério também. Os funcionários sabiam que o que acontecia lá dentro não era Cara, eu normal. vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu devo ponderar sobre a estética dos cemitérios brasileiros, né, cara? Deixa a opinião de vocês nos comentários e qual cemitério vocês acham bonito. Vocês acham mais bonito o cemitério tradicional brasileiro que esse que tem esse blocão de pedra ou aqueles em estilo dos Estados Unidos lá que é só uma pedrinha? Pô, cara, pior que esse dos Estados Unidos é bem mais bonito, né, cara? Aqui em Curitiba tem alguns. E, cara, realmente eu fui esses tempos atrás e realmente são bem mais bonitos, né, cara? É muito. Cara, é feio esses cemitérios. Sincero, cara, esse cemitériozão ali, sim, com as tumbas gigantes, cara. Tem uns que são, pô, as tumbas são muito feias, cara. Tem uns que são cimento, concreto, mesmo igual aqui, assim, cara. Tipo assim, por que não deixa só uma pedrinha, sabe? Não é questão de ter dinheiro ou não, sabe? Que alguém vai falar assim, pô, mas é porque a pessoa não tem dinheiro, Vani. Então você tá sendo elitista nesse ponto. Não é isso, gente. Eu tô falando, tipo assim, pô, cara, é uma escolha estética a parada, sabe? É uma escolha estética. Você ia gastar menos dinheiro ainda fazendo daquele outro jeito, né? Tipo, sei lá, né, cara? O cemitério também. Os funcionários sabiam que o que acontecia lá dentro não era normal, não era. Fora que aquele cemitério que é só grama, assim, com as pedrinhas, te passa uma paz, um clima de realmente descansar em paz. Esse lugar aí parece filme de terror mesmo, né, O cara? certo, mas ninguém denunciava, ninguém fazia absolutamente Aliás, se você chegou até aqui e não quer que o Vani te leve pra um lugar desses, deixa o like e se inscreva no canal aí, tá bom? nada. Desde 1903, muitas pessoas comandaram o lugar e também a maioria delas não tinha muito interesse em mudar o que estava acontecendo por lá. Então, como ninguém denunciava, ninguém fazia absolutamente nada para mudar, o terror se seguiu por muitos anos. Eles não tinham nem água, tanto que tinha um cano estourado que ficava vazando água do esgoto. As pessoas bebiam essa água porque era o que tinha. Eles tinham o café da manhã, o almoço ao meio-dia e às 5 da tarde o jantar. Então,
Em todos os outros horários do dia eles não comiam. Era só 2 refeições, mas quem diz que eles vão realmente comer essas 2 refeições, nada, né? Então, além do alimento para os pacientes ser escasso, ter muito pouco, eles tinham que acordar 3 horas antes para fazer uma fila para poder receber o alimento. Muitas roupas dos pacientes eram peças únicas, então quando elas eram recolhidas para a lavanderia, a maioria deles não tinha opção e ficavam nus, expostos ao sol, frio, chuva, o que fosse. Essa parte do livro também mexeu muito comigo, é até difícil contar pra vocês. Então, assim, quando fazia muito frio, eles faziam círculos, as pessoas faziam círculos pra tentar se esquentar e não morrer de frio. Então, eles iam revezando, algumas pessoas ficavam no meio desse círculo pra se esquentar. E todo mundo ia revezando para que eles conseguissem acordar no outro dia e não morressem ali de frio. E no livro tem até uma frase nessa parte que fala: difícil imaginar que no meio do abandono extremo ainda restam forças para ajudar. Fora que apesar do Colônia ser um hospital, tinham pouquíssimos médicos lá. No final da década de 50, psiquiatras e clínicos... Durou de 30... Olha pra você ver, né, cara? De 30 até 50, quer dizer, o hospital... Não, mas o estado que chegou, assim, de realmente... Tá um bagulho bizarro, foi em 30, né? Mas de 30 até 50 tá desse jeito, né, cara? Eram, assim, raridade por lá. E eles também tinham 28 casas terapêuticas que eram mantidas pela prefeitura. Então, alguns pacientes eram mandados pra lá. Esses serviços residenciais terapêuticos eram locais de moradia destinados a pessoas com longa internação no Colônia que não têm possibilidade de retornar às suas famílias. Lá era um lugar 1000 vezes melhor que o Colônia, tanto que muitas pessoas que eram transferidas para lá chegavam sem saber o que era individualidade, sem nem lembrar mais o que é ter respeito, o que é ser tratado como ser humano. Não precisavam andar pelados, não precisavam tomar banho coletivo com água fria. Eles tinham sua própria toalha, suas próprias coisas. Também recebiam um incentivo do governo, então eles tinham o próprio dinheiro que podiam gastar com o que eles quisessem, tinham comida de verdade. E infelizmente nem todo mundo foi mandado para essas casas, né? Algumas pessoas eram mandadas para lá. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista Cruzeiro, foi mandado a Barbacena para cumprir uma pauta. Ele nem imaginava o que ele ia encontrar por lá. O cara, quando ele vai ir, quando vai tirar essas fotos que a gente tá vendo aí, provavelmente, né? Nem é na época do auge da parada ainda, tipo, no auge ruim, eu digo, né? Quando tava, já é muito tempo depois, né? Assim que ele entrou, ele se deparou com milhares de mulheres, homens, crianças, sujos, vestindo uniformes esfarrapados, cabeças raspadas, os pés descalços. Nas banheiras coletivas havia fezes e urina no lugar de água. O cheiro que tinha lá era insuportável, muito forte mesmo. Dentro dos pavilhões tinham homens, mulheres, crianças, todos misturados. Mulheres nuas à mercê da violência sexual. Cadáveres em avançado estado de decomposição, doentes esquecidos nas suas camas esperando pela morte, feno e palha no lugar de colchões, o maior horror que ele já havia visto. E na superlotação, como eu falei, às vezes as mulheres ficavam junto com os homens e muitas vezes elas não tinham nem roupa, então elas eram estupradas sempre, não só pelos próprios pacientes, como por médicos e funcionários. Algumas delas acabavam engravidando, então imagina você... grávida num lugar como esse. No depoimento de uma delas no livro, ela conta que elas passavam as próprias fezes pelo corpo para que pra evitar, não agredissem elas, porque ela disse que sujas ninguém queria encostar nelas e assim elas conseguiam proteger os seus bebês. Incrível a capacidade das mulheres de sobrevivência, de força. Então o fotógrafo, vendo todas aquelas cenas horríveis, ele disse a seguinte frase: eram cenas de um Brasil que reproduzia menos de 2 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial o modelo dos campos de concentração nazistas. A reportagem que ele fez ganhou 5 páginas na revista no dia 13 de maio de 1961. Então 61, 30 anos! O país todo se comoveu, a classe política fez muito barulho, os governantes fizeram promessas públicas pelo fim da desumanidade, mas aí o tempo foi passando e tudo continuou nada acontece, como é que é? Não sei o que, nada acontece, feijoada, né, cara? É isso mesmo, Brasil, né, cara? Igual no hospício. Por sorte, o fotógrafo guardou todos os negativos das fotos que ele tirou e se transformaram 5 décadas mais tarde no maior conjunto de imagens feitas no interior da unidade. Outra coisa absurda que aconteceu lá é que quase 2.000 corpos de cadáveres foram vendidos pela Colônia para 17 faculdades de medicina do país. Que sujeira, né, cara? Como os caras são sujos, né, velho? Em 1969 e 1980. Eles eram vendidos por 50 cruzeiros cada um. Todo um negócio, que né, cara? Hoje a R$200 por cadáver. No período de maior lotação do Colônia, em média, cerca de 16 pessoas morriam por dia. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase R$600 mil.
E quando Era todo um negócio a parada, né, os cara? corpos começaram a não ter mais tanto interesse para as faculdades de medicina, eles eram decompostos em ácidos nos pátios em frente aos outros pacientes no colégio. A Meu venda de Deus do cadáveres, céu, conhecida cara, que como parada comércio da bizarra. morte, foi interrompida em 1980 pelo diretor da instituição na época. Uma das piores alas do Colônia virou um museu em 1996, o Museu da Loucura. No andar superior, um centro cirúrgico com instrumentos usados para a realização de lobotomia, que era extremamente comum, eles faziam muito essa cirurgia por lá, a maioria dos pacientes não resistia, mas eles continuaram fazendo por muito tempo. Tem alguns lugares no Brasil que ainda fazem esse procedimento. Não, O projeto acho que não, acho que a Jaqueline tá maluca, cara. Não faz lobotomia proibida, né, cara, se eu não me engano. Acho que hoje em dia não se fazem mais não, cara. Isso aí acho que não Iniciado em existe mais não. 1990. Deixem aí nos comentários, cara, mas eu acho que é E proibido, implantado né? em Não é possível. 2005 com a intenção de unir a psiquiatria e a clínica médica, garantindo a extinção do velho Colônia, o que ainda está em processo de consolidação. Hoje o Barbacena virou hospital regional e se chama Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Nossa, mas ainda é um hospital psiquiátrico, né, cara? Isso é uma loucura do caramba, né? Badumts. Construído nas dependências do antigo pavilhão do Colônia, hoje ainda em funcionamento. Em 2011, quando a história Barbacena começou a ser relatada pela autora do livro, tinham 190 sobreviventes lá. Hoje tem 177. A expectativa de sobrevida dos sobreviventes é de apenas 10 anos. E essa também é a estimativa de tempo para que finalmente tudo se encerre lá no Colônia. Hoje, cerca de 160 pacientes vivem nessas residências terapêuticas, onde finalmente conseguem liberdade, conseguem dignidade, conseguem ter uma vida, conseguem ser tratados como seres humanos. Então, assim, tudo isso que eu contei pra vocês aqui no vídeo. Pô, é interessante pra caramba, né, cara? Eu iria muito lá nesse museu aí, com certeza, cara. Um dia, se eu passar em Minas, eu certamente vou visitar esse museu aí, cara. Não sei se ficar perto da capital aí, deixa nos comentários. Mas, pô, iria com certeza, hein? Parece ser bem interessante, mano. É apenas uma porcentagem. E gravaria um vídeo, hein? Que vídeo maneiro. De tudo que tem aqui no livro, tem muitos relatos de pessoas que trabalharam lá, de ex-funcionários, de sobreviventes. É muito, muito incrível mesmo. Histórias, assim, de pessoas extremamente fortes que conseguiram sobreviver ao Holocausto Brasileiro. Inclusive, o título do livro, se é Holocausto Brasileiro, não é nem um pouco exagerado. 60 mil pessoas morreram naquele lugar. Nossa, uou! Os números são muito maiores do que eu estimei, cara. Caraca. É, porque eu tinha pensado em algo de 5 anos, mas não, durou mais de 30 anos a parada, né, cara? Muito bizarro. Realmente foi um holocausto aqui no Brasil. Eu realmente espero que esse vídeo chegue em muitas pessoas, porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês nem tinham noção. É uma história que pouca gente conhece. E, na verdade, o brasileiro tem pouco conhecimento da própria história em geral, né, cara? Sobre esse ocorrido aqui no Brasil, que nem faz tanto tempo assim. O Holocausto Brasileiro faz parte da nossa história. E a gente não pode simplesmente esquecer tudo que aconteceu com essas pessoas. A gente tem que falar sobre isso, sim. Eu recomendo muito, muito, muito que vocês comprem o livro, leiam o livro, porque não tem nem como eu colocar as 300 páginas do livro aqui no vídeo, porque o vídeo ia ter 40 horas. Então, assim, livro incrível. As fotos são bizarras, assim, não dá pra acreditar. Parece, igual eu falei, de um filme de terror. Não parece que isso realmente aconteceu aqui, mas aconteceu. E eu garanto pra vocês que vai agregar muito, muito, muito. Então eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição. Só que aquela link pra vocês comprarem o livro. Me contem depois o que vocês acharam. Recomendo muito, muito bem mesmo. Interessante. Hoje eu compro, gente, esse foi um breve resumo do livro pra vocês. Irado. Do Holocausto Brasileiro. Com certeza o vídeo mais difícil que eu já gravei aqui pro canal. Que é muito difícil de falar. Tive que incorporar muito meu eu jornalista pra fazer esse vídeo pra vocês, mas é isso. Não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, me segue nas redes sociais que vai ter na tela pra vocês. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ok, gente, ok. Mais um vídeo fantástico aí. Aliás, esse vídeo aqui do Dyatlov Pass eu já trouxe aqui no canal, pra quem nunca viu. Eu trouxe do Gikatil também, mas eu não lembro se foi o dela ou se foi de outra pessoa. Mas eu acho que foi o dela também, mano. Enfim, gente, um caso aí muito interessante que eu trouxe hoje aí pra vocês. Deixa a opinião de vocês aí, deixem se vocês já conheciam. Bizarro, né, cara? Triste pra caramba. Mas se um dia eu falar em Minas, eu certamente gravo pra vocês, tá bom? Sorte lá, inscreva no canal do vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.